Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Então, já avisei na videoaula anterior, né? O tema agora é Sistemas de Informação Executiva, que fecha o ciclo da tipologia de sistemas, né? Começamos lá com sistemas de processamento de transações e passamos por sistemas de controle de processos, sistemas de colaboração empresarial ou sistemas de automação de escritório, que são os três tipos classificados como sistemas de suporte operacional. Aí iniciamos os tipos classificados como sistemas de suporte gerencial com o SIG, né, ou Sistema de Informações Gerenciais. Depois, na videoaula anterior, imediatamente anterior a essa, sistemas de suporte de decisão ou sistema de apoio à decisão. E hoje nós vamos encerrar, né, com o último tipo genérico, né, sempre lembrando que essa tipologia aborda os sistemas de uma forma genérica, são os sistemas de informação executiva. Então vamos lá. Os sistemas de informação executiva são sistemas que integram diversos sistemas. Então aqui a gente começa a falar de sistemas integrados, tá bom? Então nós vamos fazer o quê? Eu tenho o sistema de folha de pagamento, tenho o sistema de contabilidade, que nós sabemos que são classificados como sistemas de processamento de transações, né? Aí eu tenho o meu sistema de webconferência, o meu sistema de correio eletrônico, que nós sabemos que são exemplos de sistemas de colaboração empresarial, né? Aí eu tenho o meu sistema de controle lá dos robôs que operam na fábrica, né? Então eu tenho imagine, né, numa petrolífera, esse tipo de sistema, né, de controle é fundamental, até para que as coisas não explodam por lá, né? Então, que nós sabemos que é um tipo de sistema de controle de processos. Aí eu tenho lá o meu CRM, eu tenho meu sistema de gestão de pessoas, né, que nós sabemos que são exemplos de sistemas de informações gerenciais. Aí eu tenho lá o meu BI, né, que nós sabemos que é um exemplo de sistema de suporte à decisão. Eu vou integrar todos eles vão conversar entre si, todos eles vão trocar informações entre si. Ah, professor, mas para os sistemas de suporte de decisão, eu também precisava dessa integração. Então, não necessariamente. Os sistemas de suporte, por exemplo, né, o BI, eu posso indicar para ele, olha, você pode pegar as informações nessa base de dados. Aí ele vai lá no banco de dados e pega as informações que você precisa, né? Mas ele não necessariamente está integrado. Ele pode ser apenas ele pode ser alimentado pelos outros sistemas, mas não necessariamente estar integrado. Eu posso simplesmente fazer com que o meu software, né, o aplicativo que eu uso lá para o sistema de suporte à decisão, ele se conecte com as informações que estão disponíveis nos outros sistemas. Quando eu falo de sistemas de informação executiva, eu não estou falando de um sistema que se conecta, mas eu estou falando de um sistema que, desde do seu desenho, né, de sua concepção, ele já pensa na integração de todos os sistemas. Então, o sistema lá de gestão de pessoas, ele conversa, ele dialoga com o sistema de contabilidade. Aliás, o sistema de gestão de pessoas encaminha para o sistema de contabilidade todas as informações que ele precisar para fazer os razonetes, os balancetes, os balanços, os demonstrativos de resultado. E aí, eu não vou falar isso de todos, mas vai acontecer isso com todos os sistemas. Todos eles vão estar, de fato, integrados. Eles vão estar integrados, inclusive, sob o ponto de vista do banco de dados. Provavelmente eu vou ter um banco de dados muito poderoso, muito robusto, para lidar com todas essas informações e ser um único sistema de gerenciamento de banco de dados, servindo a todos os sistemas. Muito bem. E por que eu vou integrar todos os sistemas? Por que eu faço isso? Bom, para tomada de decisão. Nós, professor, então o sistema de suporte? Não. O sistema de suporte é especialista. Ele lida exatamente com a decisão, né?
o sistema de informação executiva ele vai para além de elaborar cenários, ele cuida de todas as decisões estratégicas. Então ele não é só um simulador de cenários que ajuda a tomada de decisão, principalmente de decisões que envolvam um cenário futuro. No sistema de informação executiva aqui eu estou falando de todas as decisões estratégicas, inclusive aquelas que eu tomo no dia a dia, aquelas que são necessárias no hoje, no agora, e não só aquelas que vão impactar o futuro. E é óbvio, aí eu estou falando normalmente de problemas não estruturados, com pouca precisão em alguns casos, né, com informações pouco precisas, porque eu estou falando do dia a dia. Porque há situações que elas não estão totalmente sob o nosso controle, e aí você tem que saber lidar com essas situações a partir das informações que estão disponíveis. E se você tiver os sistemas integrados, isso vai facilitar a sua vida para você poder, vamos dizer assim, ter um pouco mais de estrutura, né? O problema pode ser do tipo não estruturado, mas você pode se estruturar para que aquele problema seja mais rapidamente e mais adequadamente resolvido, tá bom? E por isso que os sistemas de informação executiva eles são extremamente comuns e as empresas de grande porte, as corporações, principalmente as corporações globais, todas elas têm. Não há mais como você imaginar essas empresas, essas organizações, sem que exista um sistema de informação executiva. Os sistemas de informação executiva eles são aplicações que então incorporam informações advindas de todos os sistemas da organização, né? E acabam sumarizando aquelas informações que são mais críticas, mais necessárias para as ações e decisões estratégicas. Por isso que eles acabam sendo integrados, já na sua concepção. Tá? Os sistemas de informação executiva eles dão suporte aos dirigentes do nível estratégico, óbvio, né? A gente está falando de informação executiva, a gente está falando de nível estratégico, tá? Da alta cúpula, da direção, dos principais dirigentes, né? Da organização ou da corporação. E auxiliam, né, os processos que envolvem problemas não estruturados e os que envolvem muita ambiguidade. E aí a gente poderia até falar um pouquinho sobre aquilo que é uma sigla bastante utilizada, né, no mundo corporativo, MUVUCA. MUVUCA é bagunça, professor, é confusão. Então, essa é vamos dizer assim, o significado que inclusive já deve ter sido incorporado aos dicionários. Mas quando a gente ouve a sigla, não a palavra MUVUCA, a sigla MUVUCA, nós estamos falando de mundo, né? Mu. O V é volátil, o U vem do inglês, né? Que a gente traduziria para o português para incerto, né? O C é complexo e o A ambíguo. Então o mundo que é volátil, eu falei, né, do V, V, volátil, U, traduzindo do inglês, incerto, C, complexo, A, ambíguo, o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo é o mundo que nós hoje vivemos e que justamente por ser volátil, complexo, incerto e ambíguo, exige cada vez mais de nós administradores sistemas que nos dão informações não plenas, mas suficientes para que as nossas ações, as nossas decisões estejam as mais próximas possível daquilo que vai conduzir a organização para o sucesso. O mundo VUCA, né? Esse mundo VUCA, o MUVUCA, ele precisa então, em termos de reação, como é que eu reajo a ele, né? Eu preciso de sistemas robustos, sistemas complexos. Melhor do que reagir a eles, eu preciso me preparar e, se possível for, prevenir essa volatilidade, essa incerteza, essa complexidade e essa ambiguidade. E os sistemas, todos eles que a gente foi conversando aí nas últimas videoaulas, todos eles são úteis para essa finalidade, tá bom? Principalmente o que nós estamos tratando hoje. Então,
Isso tudo vai começar principalmente nos anos 80. Os anos 80 vão ser marcados aí pelas expansões empresariais, né? Então as organizações vão deixar de ser grandes empresas e passam a ser corporações presentes no mundo inteiro, então começa a expandir de uma forma muito rápida, né? Ah, professor, já existe multinacional desde os anos 40. Sim, eu sei, gente, né? Aliás, desde os anos 20, né, se a gente considerar, por exemplo, que a Ford, ela tinha a Fordlândia na Amazônia brasileira, então tinha um pedaço da Amazônia que o Ford, né, o Henry Ford comprou, e ele queria fazer a Fordlândia lá, né? Que seria uma unidade de negócio da Ford para produção de pneus. Então ele ia lá colher o látex das seringueiras, né, e produzir aqui no Brasil os pneus, e aí ele só ia fazer a transferência, né, encaminhar o pneu produzido aqui no Brasil para as fábricas lá nos Estados Unidos da Ford. Então a gente pode dizer que as multinacionais, as transnacionais é uma realidade das organizações já desde sempre. Aliás, se a gente voltar mais no tempo, né, e pensar nas corporações que foram as grandes responsáveis, as corporações mercantis, foram as grandes responsáveis pelo movimento de grandes navegações ali no século XVI, a gente está falando de multinacional, porque você tinha lá uma corporação mercantil que, né, financiava a expedição do Cristóvão Colombo, do Pedro Álvares Cabral e sei lá, do Américo Vespúcio, e sei lá mais de quem, né, que viajava, né, pelos mares, o mundo afora. E aí, quando eles chegavam em determinada localidade, eles não simplesmente chegavam, eles tomavam posse, né? Então, essas corporações elas passavam a ter representação nos locais onde essas grandes navegações chegaram e conquistaram. E aí elas viabilizavam o comércio internacional. Ah, mas o Brasil era um estado, era uma unidade, né, uma província portuguesa. Mas a gente já sabe que já era um conceito de internacionalização, né? Então é óbvio, gente, eu não estou falando que isso é um fenômeno que vai acontecer nos anos 80. Fechado esse parênteses, é a partir dos anos 80 que as organizações elas começam a ter uma gestão globalizada. Porque antigamente essas unidades que estavam fora da matriz, elas tinham praticamente autonomia, vida própria. Vou dar o exemplo da Xerox, porque eu não posso faltar com vocês, né? Assim como fiz com todas as turmas anteriores, eu preciso dar uma aula de Xerox para vocês. Pessoal, a Xerox, quando ela começou aqui no Brasil, foi lá nos anos 60, final dos anos 60, né? E os anos 70 ela tem um crescimento vertiginoso. O senhor Henrique, ele era praticamente o dono da Xerox Brasil. Então, as decisões que ele tomava eram as decisões da Xerox do Brasil. Ele prestava contas para Xerox Corporation. Então, ele era um acionista da matriz. Ele, então, tinha ações na Xerox Corporation, e às vezes ele viajava, né, para a região ali de Palo Alto, Stanford, aquela região ali, e participava das reuniões com o conselho de administração. Mas as decisões eram dele. Ele era praticamente o dono aqui da operação brasileira. A partir dos anos 80, começa a existir uma migração desse poder todo. Então as decisões já não são exclusivamente do Henrique, do presidente da Xerox do Brasil. Ela passa a ser compartilhada com os principais dirigentes da corporação. Por quê? Porque a partir dos anos 80 você começa a ter o fenômeno da informatização, que é o tema, já estou dando spoiler aqui, é o tema da nossa próxima videoaula. Então a informatização ela permite que eu agora passe a ter controle sobre os meus parceiros no mundo inteiro. E a Xerox do Brasil, ela deixa de ser a empresa do Henrique e ela passa a ser a empresa da Xerox Corporation. É a partir dos anos 80, então, que acontece esse fenômeno de se exigir, acaba sendo uma exigência do negócio, que os sistemas que eu criava para resolver problemas de cada setor, de cada unidade organizacional, de cada departamento, que esses sistemas dialogassem entre si e que houvesse, de fato, um tráfego de informação.
que existisse comunicação entre os sistemas e que essa comunicação viabilizasse troca de informações que permitissem maior eficiência dos próprios sistemas. Então imagina só, quando cada departamento cuidava do sistema, então o sistema que atendia lá o pessoal de compras, né, eu tinha que gerar relatórios, então era papelada, que eu pegava aquele monte de papel e levava para o pessoal de contabilidade. Esse pessoal de contabilidade pegava esse monte de papel e digitava, então ele introduzia aquelas informações que as compras tinham realizado, de operações realizadas, né, pelo setor lá de compras, para eu poder fazer o lançamento dos razonetes, do balancete, etc. Imaginaram o trabalho que isso dava? Ali nos anos 80, imaginar que eu tinha que pegar a papelada de um departamento, levar para a contabilidade para fazer o registro contábil, que eu tinha que pegar a papelada de um departamento, levar para o RH para ele poder fazer o pagamento dos trabalhadores, era absurdo, porque eu comecei a pensar o seguinte: ora, por que eu simplesmente não troco arquivos? Quando eu pensei nisso, o primeiro cara que pensou isso, ora, eu podia pegar o arquivo do sistema de compras e copiar, e o sistema de contabilidade ler esse arquivo e fazer, a partir de informações digitais, fazer os lançamentos contábeis, o registro contábil. E eu elimino a impressão de papel, o trânsito de papel, digitação das pessoas a partir de informações que estão no papel. Começamos então a conceber a integração de sistemas. E é óbvio, bom, se eu posso trafegar arquivos, eu posso trafegá-los inclusive no cabo. Posso cabear tudo isso. Já existia, né, o conceito de rede é um conceito antigo. Fisicamente ele já funcionava, eles já existiam nos anos 70, e nos anos 80 eles já estavam se tornando bastante acessíveis para a maioria das organizações. Então eu começo a pensar seriamente em conceber soluções que vão integrar todos os sistemas que eu já tenho. A primeira tentativa delas vai se chamar Enterprise Application Integration, o famoso EAI. E aí? Pessoal, o EAI, Enterprise Application Integration, é um método, tá, de integração de sistemas. Como que ele faz a integração desses diferentes sistemas? Ele implica no desenvolvimento de aplicativos. Então, tem uma galera fazendo programação que nós vamos chamar esses aplicativos de coletores de dados. Então, existem aplicativos coletores de dados. Então, eu vou desenvolver um programinha que vai coletar os dados do sistema de compra. Esse mesmo programinha vai coletar os dados da contabilidade. E esses aplicativos coletores de dados, eles vão permitir o trânsito de uma informação de um sistema para o outro. Então eu vou criar vários aplicativos coletores, porque eu tenho um aplicativo coletor que vai coletar as informações de compras e de contabilidade e vai permitir, né, a troca de informações entre esses dois sistemas. Aí eu vou ter que ter um outro aplicativo coletor que vai ligar o sistema de compra com o sistema de RH para transitar as informações que um sistema precisa alimentar no outro, para, por exemplo, emitir lá o pagamento dos trabalhadores, e assim por diante. Então eu vou criando uma série de aplicativos, e todos esses aplicativos, né, eles vão permitir então que as informações migrem de um sistema para outro, né, mediados por esse programinha, e inclusive já convertendo nos formatos que forem necessários. O programa de contabilidade foi feito em COBOL e roda no grande porte. O sistema de compras ele já usa servidores Unix e ele foi programado, por exemplo, em linguagem C, sem problemas. Esses coletores eles fazem a tradução, né, vamos chamar assim, eles fariam o papel de tradutores. Então eles traduzem esse formato Unix com linguagem C para o formato COBOL no grande porte, mainframe. E eles fazem o caminho inverso. Eles convertem as informações do COBOL mainframe para poder alimentar o sistema lá em Unix linguagem C. Então, via de mão dupla, né?
e eu vou desenvolver esses aplicativos coletores. Bom, esses aplicativos, né, na verdade, o conjunto desses aplicativos que promoveu a comunicação entre diferentes sistemas, nós vamos chamar de middleware, porque eles fazem o meio de campo, né? Eu gosto dessa analogia do meio de campo, né, que é aquele setor ali do futebol no qual você tem os jogadores que fazem a ligação da defesa e do ataque, né? O middleware, meio de campo, o middleware faz exatamente o meio de campo entre os diversos sistemas. E o conjunto, né, desses aplicativos coletores, então, permite, primeiro, a integração de todos os sistemas, e eu posso ter um sistema que faz a leitura do middleware e promova informações executivas. Então eu crio um sistema que faz a leitura desses aplicativos coletores de dados e que permitem que a alta direção, que os profissionais, os administradores ali do nível estratégico tenham relatórios sofisticados, relatórios complexos, sumarizados, consolidados, que auxiliarão nas ações e nas decisões estratégicas. Tá? O EAI ele demanda muita programação, então isso aí é uma desvantagem, né? Geralmente você precisava de um cara que entendia de todas as linguagens já utilizadas, de todos os sistemas já existentes. Então imagine uma organização que por algum motivo iniciou o processo de criação de sistemas, né? Lá nos anos 50. Então os primeiros sistemas deles já datam, porque os anos 50 não, mas dos anos 60, porque muitas soluções dos anos 60 elas vigoraram, foram utilizadas até pouco tempo atrás, tá, gente? Então a gente entra no século XXI com muitas dessas soluções em funcionamento e em operação. Então imagine essas empresas que começaram a desenvolver soluções lá nos anos 60. Então elas lidavam com uma tecnologia muito antiga, praticamente obsoleta, se a gente pensar, por exemplo, no século XXI. E aí elas foram desenvolvendo soluções, né, e elas foram evoluindo em termos de hardware, de software ao longo dos anos. Então tinham soluções para mainframe, depois foram para servidores de rede, depois foram para microcomputadores e, sei lá, não diria que chegaram no smartphone, mas vão parar aí nos tablets, né? Tablets não, desculpa, nos notebooks, laptops, eu queria falar laptop. E aí você então tem uma variedade de hardware e de software de praticamente 4 décadas. Então imagine a equipe que você tinha que ter para elaborar esses aplicativos coletores. E para cada interação entre esses diversos sistemas, né, para que eles se conversassem, eu teria que ter então uma quantidade de programadores e uma quantidade de códigos, né, para criar esse meio de campo aí muito grande. Então essa demanda por muita programação fez com que o EAI, aos poucos, ele fosse questionado, porque o investimento nele às vezes era muito grande e o retorno era demorado, né? Então eu investia muito dinheiro, muitos recursos para ter um retorno que seria muito demorado no longo prazo. Isso é um problema, né? E eu tenho então aí esse problema dos resultados não tão satisfatórios, né? Eu até conseguia a integração de sistemas, eu até conseguia melhorar a tomada de decisão estratégica, mas o retorno sobre esse investimento ele era demorado, então não era tão satisfatório assim. Ele era satisfatório sob o ponto de vista da execução dos programas, mas sob o ponto de vista do retorno financeiro ele era um pouquinho mais demorado. E aí, é óbvio, para as organizações isso podia ser um problema. Ainda mais nos anos 80, que é um período da economia mundial que a gente tem uma recessão, a gente tem uma recessão decorrente das crises do petróleo dos anos 70. Então, isso era uma desvantagem, tá? E aí eu escrevi, né, no finalzinho do texto, principalmente quando eu tinha que integrar sistemas modernos com sistemas legados. Os sistemas legados, os mais obsoletos possíveis, né, eles davam muito trabalho na hora de você convertê-los
para um formato que transitasse de forma adequada nos sistemas mais modernos. E isso, às vezes, era até impossível. Muitas vezes era necessário alterar a programação. Então, não era difícil acontecer de você pegar um sistema de contabilidade feito nos anos 60 com COBOL e ter que refazer parte da programação em COBOL, lá da contabilidade, para adaptar o formato de gravação das informações, para que aí sim, ao elaborar um aplicativo coletor de dados, ele estivesse de um jeito, né, num formato que fosse possível trafegar nos diversos sistemas que a organização possuía. Né? Ou o contrário, né, pegar o formato lá moderno e tentar colocar aqui nesse formato obsoleto. Eu tive que mudar o formato obsoleto para que esse formato moderno ele se encaixasse naquele formato obsoleto. Bom, dito isso, né, já esgotei aí as desvantagens, né? A gente chegou no século XXI. Aí no século XXI, tudo mudou, porque eu começo a falar de linguagem natural, eu começo a falar de inteligência artificial, e aí eu descubro o seguinte, aquilo que era um problema lá nos anos 90, principalmente, né? E que meio que desestimulou, meio que desanimou o Enterprise Application Integration, ele, no século XXI, principalmente na última década, né, ele se torna viável porque eu começo a ter soluções que me permitem fazer, né, esses aplicativos coletores de dados com relativa facilidade, com relativa velocidade, então demandando menos investimento e mantendo, né, fazendo a manutenção dos meus sistemas, inclusive dos sistemas legados, tá? E um exemplo clássico, né, que está aí ganhando mercado nos últimos anos é um que a gente acabou, né, vendo rapidamente lá nas aulas de modelagem, que é o Business Process Management Suite. Suite, pacote. Esse pacote de gerenciamento de processos de negócio, ele é um tipo de Enterprise Application Integration. Ele é um EAI. E ele tem ganho no mercado nos últimos anos, porque ele é um pacote que facilita, que favorece muito a integração de sistemas distintos, mesmo os mais antigos, né, os mais obsoletos, aquilo que a gente classicamente chama de sistema legado, com os mais modernos. Então essa facilidade fez com que o EAI voltasse à tona. Então a gente teve o EAI muito forte nos anos 80, e dá uma esfriada nos anos 90, no início do século XXI, mas nos anos 10 do século XXI, aí ele dá uma retomada, né, dá uma animada, tá bom? Um outro concorrendo aí com o EAI, uma outra forma de integração é o Enterprise Resource Planning, os famosos ERP, que já são sistemas completos, né? Só que eles não são um único sistema, na verdade tem vários módulos que depois eles se dialogam, tá? Mas eles todos são concebidos a partir de uma única solução tecnológica. Então eles têm um único sistema de gerenciamento de banco de dados, eles têm uma única linguagem de programação, eles têm um único tipo de servidor, e a partir dessa condição única, né, na sua concepção, no seu desenvolvimento, na sua implantação, né, conforme eu vou implantando os módulos, eu consigo fazer as ligações bem rapidamente. Por quê? Porque eu estou falando a mesma linguagem de programação, o mesmo banco de dados e assim por diante. Tá? E esses sistemas integrados completos e modulados, né, o Enterprise Resource Planning, eles ganham muita força nos anos 90. Então, na última década do século XX, eles acabam tomando espaço do EAI. Por quê? Porque quando eu comparava o custo de programação do EAI e comparava a aquisição do ERP, na relação custo-benefício, o ERP passou a ganhar vantagem. Mas ele tem desvantagem, tá? Depois eu comento um pouquinho com vocês. Então o ERP, ele vai inclusive ser inspirado em soluções que já existiam, né? Eu dei um spoilerzinho lá atrás, né? Então quando a gente fala do MRP, a gente fala do MRP2, então o MRP, vocês devem se lembrar, ele controlava o estoque.
Aí o MRP2 ele controla o estoque e a produção. Então o ERP ele meio que é a sequência, né? Então eu controlo o estoque, eu controlo a produção e agora eu vou controlar tudo, né? Então ele é de certa forma, ele representa uma evolução dessas soluções que já tinham essa concepção de integrar várias unidades. Vocês devem se lembrar, quando eu falo do MRP, eu estava integrando lá compras, almoxarifado, o pessoal de produção e contabilidade. Eu já tinha, né, eu já trafegava informações entre várias unidades organizacionais, entre setores, departamentos diferentes, né? Então é uma ideia que surge lá nos anos 70, né, o MRP1, vamos falar assim, ele surge lá nos anos 70 e aí ele vai evoluindo. No MRP2 ele engloba mais áreas, né, principalmente o pessoal da produção, Fabril, o pessoal do PCP, e o ERP, então, ele é uma continuidade disso. Eu vou integrar todas as áreas a partir de uma única solução que sim, vai ter o seu módulo. Porque o MRP, ele tinha um módulo de compra, ele tinha um módulo de almoxarifado, ele tinha um módulo de contabilidade, ele tinha um módulo, né, para cada setor envolvido, tá bom? E aí o ERP faz a mesma coisa, tem um módulo para o RH, tem um módulo para marketing, tem um módulo para gestão estratégica. E aí esses módulos, como eles foram concebidos a partir de uma mesma solução tecnológica em termos de hardware, de software, então a integração deles era automática. Eu colocando ele em funcionamento, rapidamente os outros módulos enxergam o novo módulo e começam a trafegar informações. Tá? Então ele é diferente do EAI porque ele não reaproveita os sistemas existentes. E aí está a desvantagem dele. Porque diferente do EAI, que integrava já aquilo que já existia, então eu reaproveito os sistemas já existentes, né, a partir lá dos aplicativos comunicadores, né, ou aplicativos coletores de dados, o famoso middleware, no ERP eu substituía. Então aquele módulo de contabilidade em COBOL eu jogava fora. Porque agora o pessoal da contabilidade ia usar um módulo do meu ERP, tá certo? Isso muitas vezes implicava em você se desfazer do hardware. Então imagine, ele tinha investido, né, uma fortuna para ter aquele mainframe, aquele equipamento de grande porte, e ele ia jogar fora porque simplesmente não ia rodar mais no mainframe, porque eu ia precisar comprar servidores e Unix, né? Porque o meu ERP que eu estou comprando, ele roda só em servidores Unix, ele não roda no mainframe. Ou até roda no mainframe, desde que seja o mainframe XYZ. Então aquele que eu tinha, que era muito antigo, também não ia servir. Então eu tinha que jogar fora. É óbvio, as empresas não jogam fora, as empresas renegociam, vendem, enfim. Mesmo que seja na base da sucata, mas não se desperdiça o investimento, né? Principalmente o investimento patrimonial nesse caso. Mas eu tinha que me desfazer desse investimento e fazer um novo investimento de hardware, eu tinha que me desfazer dos investimentos de software, apesar que quando eram sistemas legados, né, principalmente os obsoletos, o software já, em termos de investimento, ele já tinha sido recuperado, né? Todo o valor investido já havia recuperado totalmente, né? Então não era necessariamente uma perda no que diz respeito ao software, mas eu tinha que comprar um novo. E talvez o elemento mais caro, mais custoso, mas que muitas vezes não era mensurado sob o ponto de vista financeiro, era a questão cultural. Então, o pessoal de contabilidade estava acostumado com aquele sistema feito COBOL, e agora de repente eu vou jogar fora e vou fazer todo mundo que estava acostumado com um sistema mudar para um novo sistema que às vezes não tinha absolutamente nada, mas absolutamente nenhuma lembrança, nada a ver com o sistema anterior. Bom, quando eu estudei processamento de dados, aqui inclusive nessa instituição, né, não é segredo para ninguém, eu sou egresso da Escola Técnica Federal de São Paulo e o curso que eu fiz foi processamento de dados. Eu tinha uma professora que falava o seguinte: não é a empresa que tem que se adaptar à solução tecnológica. Nós temos que desenvolver soluções tecnológicas que se adaptem à organização. Mas o ERP ele não seguiu muito bem essa regra, porque ele acabava exigindo que a empresa se enquadrasse na solução pronta, porque os ERPs, os módulos já estavam prontos. Ah, professor, mas dá para customizar. Sim, mas mesmo quando a gente customiza, a gente não está fazendo do jeito que a empresa tinha feito antes, ou até teria feito se ela não adquirisse já um módulo pronto.
Imagine que assim, eu vou substituir esse sistema de contabilidade que eu fiz em COBOL e vou colocar uma solução mais moderna. Se ela criasse uma solução mais moderna, certamente não seria igual ao módulo do pacote que ela estava comprando de ERP já pronto, que no máximo ela poderia customizar. Espero que tenha ficado claro isso, para explicar para vocês então que eu fazia um processo bastante complicado para as organizações, que era enquadrar, eu pegava a organização e enquadrava ela na solução tecnológica, ao invés de fazer a solução tecnológica atender às exigências e demandas do negócio. Tá? Em algumas situações, para que esse processo ele fosse bem sucedido, eu tinha que mandar embora, demitir pessoas e substituir por novas que estivessem dispostas a aprender o novo sistema, que estavam dispostas a se adaptar ao novo sistema, até porque elas estavam chegando naquele momento. Então, para elas, o sistema que valia era aquele, porque o anterior ela nem sequer tinha conhecido. Tá? Bom, o ERP, então, ele se propunha, né, a substituir os sistemas existentes com seus módulos, e ele podia ser implementado de forma gradativa. Então, eu podia começar com a contabilidade, aí depois eu fazia com RH, depois com marketing, e aos poucos eu ia, né, implantando os módulos, e aos poucos os módulos iam se conversando. Aí alguém pode falar assim, mas em termos de cronologia, talvez o EAI fosse mais rápido. Não. Nesse ponto eles empatam, porque quando eu ia implantando módulo a módulo, eu levava mais ou menos o mesmo tempo que lá no EAI eu tinha para produção dos coletores de dados, dos aplicativos coletores de dados. Então, esses aplicativos de comunicação, né, os comunicadores entre um sistema e outro, eles demandavam tempo também. Mas eu podia ter N equipes produzindo simultaneamente. Ficava mais caro. Né? Então veja que na relação custo-benefício, nesse sentido, acabava meio que empatando, e aí o ERP. Tá? Mas no caso do ERP, ao final da implantação de cada módulo, eu substituía totalmente o passado, então eu eliminava o sistema legado. Não se esqueça que no EAI o sistema legado sempre representava um problema. Às vezes eu tinha até que alterar o sistema obsoleto para poder criar um aplicativo comunicador, um aplicativo coletor de dados. No caso do ERP, conforme eu ia substituindo os antigos pelos módulos, né, eu, ao final do processo, como eles já iam se comunicando a cada etapa de implantação dos módulos, os módulos já iam se comunicando, eu já ia compondo um sistema integrado robusto e único. Né? E é óbvio que isso facilitaria depois o trabalho da alta gestão. Tá? O ERP é uma plataforma de software, então, que integra processos e informações de uma organização em um único sistema de informação. Então, ele é único. Tá? Um dos mais conhecidos ERPs hoje do Brasil é o TOTUS. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. O TOTUS, inclusive, é uma solução brasileira. E tem ele ganhou, ele conquistou o mercado brasileiro, inclusive internacional. Tá? No tempo, lá nos anos 90, o mais famoso e ainda muito utilizado e presente, principalmente nas corporações globais, é o R3 da SAP. SAP é uma sigla que eu não vou pronunciar para vocês porque é alemão. É uma empresa alemã, né, a SAP. Todo mundo fala SAP, né? SAP, SAP. E, na verdade, muitas vezes o nome da empresa, né, SAP, é atribuído à solução de Enterprise Resource Planning deles. Mas a verdade é que o R3 é o nome do produto e SAP é o nome da empresa. O R3 está muito presente também. Tá? Então são dois exemplos aí de ERPs que nós temos no mercado. Um alemão, foi com certeza o ERP de maior sucesso dos anos 90, e ele hoje tem um mercado muito grande no globo, né? As corporações globais, a sua maioria ainda usam, né, a solução da SAP, e o TOTUS, que acabou ganhando espaço depois da junção de 3 empresas brasileiras. Tá? Então, tem 3, a DataSul, a RM Software, a RM System e Medidata. As 3 se juntam, cada uma delas tinha lá uma solução, né? Proteus, enfim, não me lembro de nomes de todas elas. Da RM era RM. E aí eles juntam esses aplicativos todos e
constituem uma empresa chamada TOTUS, que tem como solução o TOTUS, que é um ERP brasileiro, tá? E que tem ocupado um mercado muito grande, principalmente entre as médias empresas e algumas grandes empresas, que algumas, inclusive, substituindo o R3, porque o R3 é mais caro, o R3 ele exigia uma especialização, né, os famosos abapeiros, né? Você precisava lá aprender o ABAP para poder customizar, e isso acabava sendo bastante custoso para a organização, e às vezes você manter esses abapeiros também, né, era bastante custoso para as organizações, então algumas delas substituíram o R3 da SAP pelo TOTOS. São os dois mais comuns. São os únicos? Não. Tem outras empresas, outras soluções que vendem, né, sistemas integrados modulares. Tá bom? E aí, como eu estou falando aí, né, essa integração ela vai proporcionada pelo ERP, ela vai fazer essa integração tanto sob o ponto de vista, sob a perspectiva funcional, então integra RH, marketing, produção, finanças, etc., e também sistêmica, né? Então você tem a integração de todos os sistemas, né, processamento de transações, de informações gerenciais, suporte à decisão, tudo sendo integrado. Tá bom? Pessoal, então aí já finalizando essa videoaula, né, os sistemas de informação executiva são necessários. Hoje é difícil para você, no ambiente competitivo e globalizado que as organizações vivem já há bastante tempo, né, então o ambiente que as organizações estão inseridas é um ambiente competitivo e globalizado. É extremamente necessário ter um sistema de informação executiva. Não dá para falar hoje de uma organização que queira ser competitiva, que queira ter espaço nesse ambiente globalizado sem que ela tenha um sistema integrado. Tá? Então ele é necessário, ele é obrigatório. Bom, as corporações globais, na verdade, foram elas que dão o pontapé inicial lá nos anos 80, né, com esses sistemas de informação executiva. Tá? A Xerox Corporation, ela queria controlar, administrar, gerenciar, enfim, queria fazer tudo na Xerox do Brasil. Então ela se torna obrigatória para que as corporações globais possam ter esse papel de gestão globalizada. Então é item obrigatório, não é diferencial, não é vantagem competitiva, é padrão, é exigência, tá? E é fortemente recomendado para qualquer organização. Pô, professor, mas microempresário? Não, né, gente? Aí o microempresário talvez seja um exagero ter um sistema de informação executiva, uma vez que ele muitas vezes tem todas as informações na cabeça, né? Mas quando eu falo já de uma pequena empresa, se ela já puder, a partir do momento que ele deixa de ser microempresário e se torna uma pequena empresa, ou ele já concebe a empresa como pequeno, né? E ele começa como pequena empresa. Se a partir do instante em que ele, pequena empresa, ele já desenvolve sistemas pensando nessa integração, pensando que essas soluções que vão sendo destinadas para algumas pessoas ou para algumas unidades, para alguns setores ali da pequena empresa, eles já se conversam, eles já se dialogam, já exista um trânsito, um tráfego de informações entre os sistemas, ele, desde então do seu nascimento, ele já vai pensando que lá no futuro, quando ele for média empresa, quando ele for grande porte, quando ele se tornar uma corporação global, ele já vai ter o sistema já pronto para ser integrado e robusto. Então eu recomendo fortemente que vocês já estejam pensando em sistemas de informação executiva desde a origem, né, daquele negócio. Mesmo ela ainda sendo uma pequena empresa, mesmo que o porte ainda seja pequeno, já desde esse início ela já faça uma projeção de que lá no futuro, quando ela for grande, ela já tenha um sistema que foi sendo pensado de forma integrada, né, pensado de forma modular, né? Inclusive esses módulos podem ser até produzidos pela própria, né, por uma equipe lá de TI, de especialistas de TI da própria pequena empresa. Não precisa nem ser a aquisição de um desses ERPs, né, bambambãs aí do mercado. Apesar que aqui, pessoal, eu estava esquecendo de comentar isso, ainda bem que eu fiz esse comentário,
O que também é interessante, às vezes, eu adquirir, né, um R3 da SAP ou o TOTUS, né? Porque algumas organizações, principalmente aquelas que estabelecem algum nível de parceria estratégico, na parceria estratégica, pode ser que eu em algum momento seja necessário a troca de informações. Então, se o meu parceiro ele usa R3 da SAP e eu, né, a minha organização usa também o R3 da SAP, a integração das informações é automática, gente. E aí, se há necessidade dessa colaboração, né, desse nível de colaboração entre os parceiros estratégicos, se os dois usam a mesma solução, a integração dessas informações é muito tranquila, rápida, tá? Então, às vezes, a aquisição dessas soluções prontas, moduladas e prontas, né, elas têm essa vantagem, elas permitem que as organizações depois, quando for o caso, né, elas precisarem estabelecer alguma parceria estratégica, e isso é bem tranquilo. E aí, quando eu falo de parceria estratégica, pode ser da relação cliente-fornecedor. Então, por exemplo, uma montadora de automóveis, ela precisa de uma série de insumos, né, das indústrias de metalurgia. Se a metalúrgica ela tem o TOTUS e a montadora também usa o TOTUS, o tráfego de informações facilita, né, todas as transações comerciais que a montadora e a metalúrgica precisam estabelecer para que a metalúrgica produza lá a peça que depois vai ser utilizada na montagem do automóvel, tá? Mas isso é mandatório? Não. Eu posso desenvolver um ERP, né, eu sou uma pequena empresa e eu já começo a concepção dos meus sistemas como se eles fossem modularizados. E aí, conforme eu vou crescendo, né, o porte da minha organização, e o sistema vai acompanhando esse crescimento, eu posso ter desenvolvido um ERP próprio, né, meu, da minha empresa, que não é nenhum desses softwares vendidos aí no mercado, mas que sim, também pode se integrar, ele pode ser elaborado de tal modo que ele dialogue com o TOTUS, que dialogue com o R3, porque como essas soluções elas já são previamente conhecidas, então eu posso pensar na concepção, né, no desenvolvimento da minha solução, da minha empresa, eu posso pensar que um dia ele vai dialogar com o TOTS, ele vai dialogar com a empresa, então ele já desde a sua concepção original, da sua primeira concepção, eu já posso pensar nisso também, tá? E por que eu tenho que pensar nisso? Bom, porque facilita a administração. Pessoal, quem quiser se aprofundar no assunto, então nós temos aí as referências, né? São as referências que já vêm acompanhando as últimas videoaulas, tá bom? E como eu já dei spoiler, né? O nosso próximo tema, próxima videoaula, eu vou falar sobre informação e principalmente o tema principal dessa aula é informatização, tá bom? E aí quando a gente for falar sobre esse assunto, vocês vão entender por que a informatização é importante e por que eu vou falar desse assunto nesse ponto, num ponto em que todos vocês já têm uma ideia geral de todas as soluções que uma organização pode ter, né, a partir dessa tipologia que eu fui destrinchando uma a uma. Beleza? Tendo dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum de dúvidas. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo, tá, gente? Me perdoem, a coordenação às vezes está no meu tempo, mas eu respondo, tá bom? Vou responder. Principalmente nesse próximo final de semana, vai ser a minha diversão, responder as dúvidas do fórum, tá bom? Até porque todas as atividades, vocês devem ter percebido, elas se encerram no dia 9 de novembro. Então até o dia 9 vocês podem fazer tudo. Não acumulem, tá bom? Mas eu imagino que né, na tentativa de algumas dessas atividades pode surgir lá uma dúvida e aí eu vou respondendo a partir aí do final de semana, durante a semana que vem, aí vocês vão tendo as dúvidas esclarecidas, conseguem terminar as atividades para que no dia 9 vocês me entreguem todas elas e no dia 9 nós possamos esclarecer todas as dúvidas para que na avaliação final, que vale 4 pontos na média final, da quarta-feira, do dia 11, todos nós possamos ter um fechamento tranquilo. Beleza? Fiquem atentos aí às orientações das atividades que estão sendo propostas. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.